E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver como foi a partida do Igor Jesus e do Luiz Henrique pela seleção brasileira. Eles que deram a vitória para a amarelinha no jogo de ontem. Uma seleção brasileira pobre de criatividade, uma seleção brasileira com muitos jogadores se escondendo da partida, um treinador que, mais uma vez, fraco. Todos os treinadores que passam pela seleção brasileira são fracos, são treinadores abaixo de um nível de seleção. E mesmo com tudo isso, com um time com dificuldade de elaborar ideia, de criar situações de gol, os jogadores do Botafogo conseguiram se sobressair e salvar a nossa seleção brasileira, que estava correndo um risco de ficar, que ainda está, na verdade, correndo um risco de ficar fora da próxima Copa do Mundo. Não se assustem se isso acontecer, porque a nossa seleção, infelizmente, só ladeira abaixo, só decadência. E já no início do vídeo eu quero também comentar com vocês, cara, tem alguns jogadores que estão na seleção brasileira que tem uma babação absurda e que os caras entram em campo e parece que nem estão jogando, que você não sente diferença. Um deles, eu tenho que comentar aqui com vocês, é o Gerson do Flamengo. Luiz Roberto com a babação, Caio Ribeiro, não, ele tem que ser titular da seleção brasileira, pelo amor de Deus. Foi por essas e outras que essas pessoas da mídia influente colocaram a seleção brasileira onde está. Foi por essas e outras. O cara entra em campo, se esconde do jogo, tu não vê nem ele participando, é um a menos em campo. Ele tem que ser titular absoluto. E aquilo ali me deu um nojo quando eu tava vendo a transmissão, me deu vontade de vomitar. E aí os jogadores do Botafogo, até mesmo o Luiz Henrique em partidas passadas, não podia errar um passe que os caras já caíam em cima matando. Agora o outro que nem entra, quando entra não faz nada na seleção há muito tempo que ele joga na seleção, nunca fez nada. Tem que ser titular absoluto porque ele é melhor do que esse. Ver se eu tô na esquina, mas vamos aqui falar sobre o que interessa. Igor Jesus contra o Chile. Vamos começar analisando o jogo dele, fazendo aquela nossa análise de desempenho que eu sempre faço aqui com vocês, beleza? Antes de começar o vídeo, você que prometeu para si mesmo que faria uma renda extra, quer ganhar mais dinheiro nesse final de 2024, ganhar em dólar, morando aqui no Brasil, utilizando o seu celular e utilizando apenas o Google Tradutor como seu aliado, clica no primeiro link aqui do comentário fixado. Você terá acesso a uma super aula gratuita e exclusiva para vocês aqui inscritos do nosso canal, para você conseguir obter resultados como esse aqui do Carlos que estão aparecendo aqui na tela, rapaziada. Você quer ter esses mesmos resultados? Clica no link aqui do comentário fixado, assiste a aula e vê se esse negócio é ou não para você. Show? Bora pro vídeo. Igor Jesus versus Chile. Chegaram poucas bolas pro Igor Jesus, mas quando a bola chegou, ele foi lá e cravou, meu amigo. E o que mais me espanta é que essa seleção brasileira não é de muitos craques, mas tem jogadores com mais potencial para renderem mais do que rendem na seleção. Para chegar mais bola para o Igor Jesus poder marcar. Começa aí com esse lance, ele afastando no campo de defesa. Vocês veem como é complicado ser centroavante dessa seleção brasileira. E até porque eu fiz um vídeo aqui no canal falando que o Igor Jesus é melhor centroavante para a seleção do que o Endrick. Porque muitas vezes o cara recebe a bola sozinho aqui, ó, cercado por não sei quantos jogadores do time adversário. Aí se você não tiver força para fazer o pivô, para segurar a bola como tem o Igor Jesus, o time não sai de trás. Correndo, se esforçando. Um pouco diferente do que faz o Igor Jesus no Botafogo, que o Igor Jesus no Botafogo tem mais liberdade para cair pelo lado esquerdo, flutua mais pelo campo. Na seleção ele ficou um pouco mais preso. Recebeu ali a bola, estava girando e acabou sofrendo a falta nesse lance por baixo. Essa bola aqui, ele achou que estava impedido, não estava, e quando ele desacelerou, acabou perdendo um pouquinho o time da jogada e voltou o lance mais atrás. O Igor Jesus é brigador, briga o tempo todo. Esse lance aqui, falar pra vocês, rapaziada, eu achei um lance de pênalti. O cara do Chile utiliza o braço, o Galdames, né? O irmão do Galdames do Vasco utilizou o braço, levou vantagem, ampliando o espaço dele pra tirar a bola. Cara, esse lance, o Igor Jesus, ele se posiciona muito bem. Eu já até comentei isso com vocês. Ele tem um posicionamento preciso dentro da área para dar opção de passe, de cruzamento para os companheiros. Se o jogador do Chile não toca na bola, o Igor Jesus faria o gol. Ele briga com o goleiro, tenta de alguma forma conseguir ganhar, briga com o zagueiro.
utiliza um pouco da sua velocidade para tentar uma jogada pelo lado esquerdo do campo. E aí o gol do Igor Jesus. O que dá pra gente perceber nesse gol? Claro, um ótimo cruzamento do Savinho, que é um jogador que estava muito pressionado na seleção pelas críticas que fizeram em relação a ele, porque ele falou que não assistiu o jogo da seleção brasileira, o último. Mas aquele foi muito bem, ganhou a jogada, pedalou, e essa movimentação do Igor Jesus é pra gente destacar. Ele percebe que o cruzamento do Sávio vai vir e ele antecipa no zagueiro. Olha só, no momento certo, na hora certa, não dá tempo do zagueiro reagir, ele antecipa no zagueiro. E a cabeçada de Almanac, né? Aquela tirando do goleiro, sabe? Nem precisou colocar força, colocou direção. Aquela indefensável pro goleiro. Que cabeceio do Igor Jesus, que golaço, que movimentação dele de centroavante. Olha, de novo, de centroavante, se antecipa no zagueiro, ganha o duelo aéreo. É algo que o Igor Jesus é muito forte nos duelos aéreos, ele conseguir se antecipar ao zagueiro. Você vê que ele nem precisa subir. Praticamente fica no chão, mas ele se antecipa ao zagueiro, rápido, no momento certo, encaixa e faz o gol da seleção brasileira. Ganhando moral, ganhando confiança, jogo de estreia. Saindo agora da área, tentando encontrar o passe, boa bola no centro. Aqui o ataque também do Brasil não ajudou, né? Ontem o Rodrigo não estava bem. Eu gosto do Rodrigo, é bom jogador, mas ontem não estava bem. Os caras não ajudaram, né? Essa bola aí ele disputa, quase consegue vencer. Mas foi um bom jogo do Igor Jesus. Mostrou presença de área. Não se omitiu do jogo. Tem muito jogador que se omite, que se esconde para não receber o passe. Ele não se omitiu. E se tiver sequência, se a seleção brasileira conseguir melhorar o seu futebol coletivo como um todo, a tendência é que tenha mais oportunidades para o Igor Jesus e que o individual dele consiga sobressair. Agora vamos ver como é que foi a partida do Luiz Henrique, o LH. Luiz Henrique entrou jamais no final do jogo. Saiu o Sávio, entrou o Luiz Henrique. E é um jogador de muita capacidade de 1 para 1, né? Um jogador do improviso, um jogador diferenciado, e foi isso que ele fez no jogo de ontem. E quem ele foi logo abraçar quando fez o gol? Igor Jesus, né? A dupla do Botafogo. Já entrou disputando bola, já entrou mostrando ali que queria jogo. Luiz Henrique recebe o passe de costa, tem que voltar atrás porque não tem opção de jogada. Voltando para marcar, recuperando bola para a seleção brasileira. Perdeu até a chuteira, né? Levou um pisão ali. Recebe o passe, busca ficar de frente, tentou fazer a jogada. O juiz marcou falta do Luiz Henrique. Eu achei até uma disputa. Um puxa daqui, outro puxa dali. Mas ele marcou falta, o juiz. Ok, beleza, segue o jogo. Quando ele recebe parte de frente, é que ele tentou até... Foi uma boa ideia, mas não conseguiu encaixar o passe certinho, né? O Luiz Henrique. Recebe, traz pro meio. Tirou o primeiro da marcação, engana que vai finalizar. Vê a janela para fazer o chute. E aí, irmão, caixa. Ó... A bola passa no único espaço onde ela tinha que passar para tirar do goleiro e tirar de todos os marcadores que estavam na frente. Não era uma finalização fácil do Luiz Henrique, tinha muita gente na frente. E ele bateu muito bem pro gol, mostrando que tem estrela fazendo gol e ajudando a seleção brasileira. Vitória do Botafogo contra o Chile. Jogadores do Botafogo voando na seleção. Luiz Henrique, Igor Jesus... Se tivesse colocado o Alex Telles para jogar, teria sido 3-1 e não 2-1 e com mais tranquilidade. Mas comentem embaixo a opinião de vocês, rapaz. O que vocês acharam da atuação do Luiz Henrique, do Igor Jesus? É o que eu falei. Se tiver mais continuidade, se não começar a ter panelinha na seleção para tirar eles, colocar outros dos jogadores, deixa os caras jogar. Quem tá com confiança, quem tá com ânimo lá em cima, que a tendência é que o Brasil consiga ir melhorando. Mas pra mim, cara, eu não consigo ir com a cara do Dorival Júnior como técnico da seleção. Você percebe o jogo da seleção completamente engessado, jogadores sem confiança, um futebol, pelo amor de Deus, eu nunca vi um futebol tão ruim da seleção brasileira. Se não era os jogadores do Botafogo pra salvar, ó, tinha ido ao abaixo. Beleza? Esse é o nosso vídeo de hoje, abração do Francesco, nós fui.